A paz do Senhor para todos. Mateus capítulo 10, a partir do primeiro, a missão, os 12 e a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lembeu, apelidado de Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: quem é merecedor do chamado de Deus? Muitas vezes, amados, pensamos que merecemos alguma coisa do Senhor. Existe uma palavra muito usada, uma expressão que as pessoas dizem assim: faz por onde merecer ou fez por onde merecer. Agora, associando isso ao chamado para o ministério, eu quero dizer para os irmãos o que eu compreendo: que o chamado de Deus não se constitui em mérito humano. O chamado de Deus é por livre e espontânea vontade do Senhor. Deus nos chama não pelaquilo que nós fazemos, pelaquilo que nós somos, mas pelo seu próprio propósito livre e espontâneo. Não é pelaquilo que nós podemos fazer e nos traz mérito para essas coisas. O que esses discípulos faziam espiritualmente ou ministerialmente para merecerem chamado? O que eles fizeram anteriormente para Jesus dizer: esse aqui serve? E o que os outros fizeram para ele imaginar: esse aqui não serve? Eu quero dizer para você que Deus te chama para o ministério, para o trabalho, não é porque você ora, lê a Bíblia, ou tem um curso avançado em teologia, em tecnologia, em administração, ou é uma pessoa, entre aspas, muito inteligente. Você pode pensar que é porque por muito se consagrar, mas eu te digo uma coisa: você se consagra correspondendo ao chamado de Deus. Muitas vezes nós fazemos um curso teológico correspondendo ao chamado de Deus. Muitas vezes lemos a Bíblia para corresponder ao chamado de Deus. Então, Deus nos chama e para corresponder esse chamado, o Espírito de Deus nos motiva para consagrar, para melhorar a nossa vida diante dele e às vezes até diante das pessoas. O que nós precisamos é compreender que quando nós oramos, isso não nos faz merecedor de alguma coisa. Estamos apenas correspondendo àquilo que Deus faz, àquilo que Deus projetou, que talvez você ainda nem está sabendo. Esse apetite que você tem para a leitura da Bíblia, talvez você pense: eu não sou pregador, não sou chamado para pregar, não tenho funções específicas na igreja, eu não sou pastor da igreja, mas isso já é o Espírito de Deus trabalhando na sua vida pelo chamado que Ele tem para com você ou através de você. Não é que você vai se consagrar e no momento não tem funções, no momento você não tem cargo e daqui a pouco Deus te chama porque você se consagrou bastante. Não. Essa ação, essa atitude sua de se consagrar já é obra do Espírito Santo te conduzindo para aquilo que Deus tem preparado e que talvez você ainda nem descobriu. Mas você pode perguntar: por que Deus não me revelou então a chamada para a minha vida? Eu não sei. Eu não sei como você corresponderia antes do momento da preparação se Deus te revelasse algo que Ele tem para fazer na sua vida, através da sua vida ministerial. Eu não sei,
Talvez você se precipitaria e já queria iniciar uma atividade associada a isso. Talvez Deus esteja vedando isso e simplesmente colocando no seu coração a disposição para se consagrar, para quando você perceber o chamado de Deus, você já esteja, de certa forma, preparado. Não sei, é uma hipótese. O que nós sabemos é que Deus não nos chama porque nós nos consagramos, porque nós fazemos alguma coisa. O que fazemos, muitas vezes, é correspondendo já de antemão ao chamado que Ele tem para nós desde a eternidade. Aquilo que Deus planejou para você, o chamado para a sua vida, não se constitui agora que você está se consagrando, mas desde o tempo que você estava lá, gerado no ventre da sua mãe, ou antes de ser gerado no ventre da sua mãe. Veja o que Deus diz para Jeremias. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1 e o versículo 2. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amós, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Antes que ele foi formado, antes que Deus o formasse, Deus o separou, Deus o chamou na sua presciência. Deus, que sabe de tudo antecipadamente, já tinha planejado um projeto para o povo de Deus através da vida de Jeremias. Você foi escolhido no ventre da sua mãe, ou até mesmo antes de ser gerado no ventre da sua mãe. Eu digo para você, o que você fez antes de nascer? O que você fez antes de ser gerado? Nada. Mas o Senhor te escolheu a si mesmo. O Senhor te separou a si mesmo, antes de tudo. Então, nós não temos mérito algum. Por isso, nós não podemos nos orgulhar pela chamada de Deus, pelo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, pelo sucesso da nossa vida espiritual, pelo sucesso da nossa vida ministerial. Nós não podemos nos orgulhar, porque essa ação, a manifestação de Deus em nós, é simplesmente o poder dele se manifestando por livre escolha de Deus. É pela vontade de Deus. Não é pelos nossos méritos, porque pelo lugar onde a gente nasceu, pela nacionalidade, pelo seu compromisso com a sociedade. Tudo isso que acontece de bom e que fazemos de bom deve ser apenas a correspondência daquilo, ou seja, estamos correspondendo àquilo que Deus tem preparado para nós. Você crê que é chamado por Deus? Você crê que foi chamado pelo Senhor? Eu acredito que você esteja respondendo na sua mente que sim, mas sabe de uma coisa: o seu chamado foi uma decisão pela graça de Deus, uma decisão voluntária de Deus. Não é pelo aquilo que você fez, que você contribuiu, fez por onde. Agora, correspondendo à chamada de Deus, precisamos nos consagrar, porque a chamada de Deus vai exigir de nós uma consagração contínua, um desenvolvimento e um crescimento no conhecimento da palavra de Deus contínua, para podermos assim estarmos cada dia habilitados e preparados para fazer a obra do Senhor. Então, nós não temos nenhum mérito nisso. O mérito é para o Senhor Jesus Cristo, é para a sua glória. Então, nós não temos de que nos orgulhar e de nos exaltar. Você que louva ao Senhor, não se orgulhe por isso. Você que prega a palavra de Deus, que Deus te usa maravilhosamente, não se orgulhe por isso. Glorifique a Deus, porque Ele não viu nada em você que você merecesse ser chamado. Você não merece, você não mereceu. Deus simplesmente quis.
Ou por que que Deus me chamou e não chamou da direita e da esquerda? Simplesmente Ele quis chamar você. Ele escolheu você. Deus não escolheu nós por alguma coisa de nós mesmos, mas Ele simplesmente te escolheu. Então você não é merecedor. Você não merece. Eu não mereço. Nós não merecemos. É a vontade de Deus. Foi a escolha que Deus fez por causa dos seus propósitos espontâneos e voluntários. Ele quis escolher você. Não que você seja melhor ou maior, mais inteligente. Talvez alguém falasse, não, Deus chamou o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo tinha muito conhecimento, tanto do lado dos gentios como do lado dos judeus. O que a gente não para pensar? E se essa atitude de Paulo de crescer, desenvolver, de estudar, pesquisar, fosse simplesmente uma correspondência ao chamado futuro que Deus tinha na vida dele? Então, o que nós não sabemos são os propósitos anteriores de Deus. Não, Deus ficou de olho grande em Paulo e pelo aquilo que Paulo tinha a oferecer, Deus chamou. Não, o que Paulo fez e que Paulo tinha, que podia contribuir para o evangelho, pode ser já uma ação antecipada de Deus para que depois ele estivesse mais habilitado para ganhar alma no seu reino, na nova aliança. Então, glorifique a Deus. Você tem motivo de agradecer a Deus pelo seu chamado, porque simplesmente Ele quis chamar você. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente, que Deus encha você com seu Santo Espírito, continue buscando, se consagrando, não para ser merecedor, mas para corresponder ao chamado do Cristo.